Portanto, eu tenho aqui também algumas notas e esta em particular que diz que, apesar das iniciativas e novas leis, e estou a citar, entende a Comissão Europeia que não existe em Portugal uma estratégia nacional de luta em vigor contra a corrupção. A acusação veio de Bruxelas. A pergunta que vos lanço agora é, nomeadamente, qual é o papel da justiça portuguesa neste combate à corrupção? E agora sim, abordando essa questão. De facto, a própria justiça estará, de certa forma, a ser conivente, se é assim que podemos dizer, com a corrupção. Recordando aqui os números que a Rita nos trazia há pouco, ela dizia-nos que apenas 8,5% de um total de 838 casos investigados por corrupção entre 2004 e 2008 resultaram em decisões judiciais, que foram, por sua vez, conhecidas até 2010. E daí também aquela questão que também levantamos aqui há pouco, que era se afinal a corrupção compensa, quer dizer, esta ligação entre a justiça e a própria corrupção é mais saudável? É este o caminho? Ou de facto a justiça tem que ter mão mais pesada para também, de certa forma, se tentar combater a corrupção? Eu recordo ainda que a Ministra da Justiça mostrou-se convicta da revisão dos códigos penais, precisamente, isto logo no início da legislatura, para permitir, nomeadamente, criminalizar o enriquecimento ilícito, e fez desta uma das bandeiras principais dela, embora até o momento ainda nada também tenha sido efetivamente feito. Mas, portanto, que relação é que existe entre o sistema político, a corrupção, e também a nossa justiça portuguesa, a justiça do nosso país? Eu não sei se a justiça é conivente com fenómenos de corrupção. Aquilo que se sabe é que a justiça tem sido pouco eficaz. Enfim, não sei identificar as causas, porque isto havia necessidade de fazer um estudo aprofundado sobre porque é que a justiça é tão ineficaz. Mas eu acho que o combate à corrupção, como disse anteriormente, não passa só pela questão legal, não é? Nós fizemos uma divisão muito clara, foi a legalidade e a questão ética e moral. Sim. Eu, por experiência profissional, nomeadamente casos que se têm passado nos mercados financeiros, aquilo que se vem verificando é que os reguladores chegam sempre atrasados aos acontecimentos. E porquê? Porque o sistema está sempre à frente. As pessoas o sistema que se dedica à corrupção é um sistema inteligente, avançado e que consegue subverter a legalidade. Foi como aquilo que eu disse inicialmente. O movimento Amanados Somos Todos preocupa-se com a corrupção, nomeadamente aquela que se passa numa aparente legalidade. E quando se está numa aparente legalidade, é preciso ir para além daquilo que é o seguimento dos processos de decisão. Ou seja, quando alguém toma uma decisão, o que os agentes da lei fazem é perceber se esse processo de decisão está dentro da lei. Mas muitas das vezes a decisão tem que se avaliar o mérito dessa decisão. Ou seja, qual é o impacto dessa decisão do ponto de vista real. Por exemplo, as áreas, como sabemos nas autarquias locais, as áreas do urbanismo e do licenciamento são áreas que, com grandes probabilidades, têm grandes frequências de corrupção. Mas são feitos dentro de uma aparente legalidade. Pode-se alterar um PDM com pareceres técnicos, que é um PDM que é claramente corrupto. Porquê? Porque podemos, do ponto de vista legal, perceber que aquele processo de decisão foi feito dentro de um quadro de legalidade, mas se avaliarmos os méritos dessa decisão, percebemos de que, do ponto de vista geral, a autarquia, por exemplo, não fica beneficiada, mas ficam beneficiados meia dúzia de interesses particulares e pontuais. Essa corrupção é extremamente difícil de combater. Essa corrupção não chega aos tribunais. Claro, não chega porque, do ponto de vista legal, enfim, do Departamento de Direito de uma autarquia consegue claramente justificar aquela decisão. Depois há outra questão que falha no combate à corrupção, que é claramente a identificação dos riscos de corrupção. Para se cobrir um risco, é preciso identificá-lo. E quando não se consegue identificar os riscos, não se consegue cobrir riscos.
Portanto, para além de não haver uma resposta política clara e efetiva e concreta, há também uma grande falta de capacidade de perceber quais são os riscos de corrupção. Porque há falta de recursos especializados nessa matéria. E, enfim, e depois o problema vai-se claramente arrastando e aqueles que vivem desses fenómenos vão claramente tirando vantagens significativas disso. Portanto, Domingos, e desculpa interromper-te, portanto, só para percebermos, quando a Bruxelas acusa dizendo que em Portugal não existe uma estratégia nacional de luta em vigor contra a corrupção, de certa forma estás a partilhar desta opinião, não é? Basicamente é isso, obviamente. Não é? É o que está ainda a faltar e daí também termos, se calhar, índices tão elevados de corrupção no nosso país. Essa abordagem é claramente uma crítica ao sistema político como resposta política ao problema. Nós sabemos perfeitamente que nós analisarmos o crescimento dos partidos políticos desde o 25 de Abril até aos dias de hoje, nós percebemos que os partidos políticos cresceram em dimensão e em profissionalização à medida que a economia também foi crescendo. Nós sabemos muito bem que os partidos políticos não vivem só da militância. Um dos fatores essenciais ao combate à corrupção é rever esta questão dos financiamentos dos partidos políticos. Porque os partidos políticos não são só espaços de reflexão política, são também veículos de transferência de riqueza, de muitas das vezes do Estado para particulares. Portanto, passa também por esta questão do financiamento dos partidos políticos. E é claro que Portugal tem, do ponto de vista da corrupção, tem-se definhado ao longo dos tempos. Eu trago aqui aquele estudo da Organização de Transparência Internacional, desde 1998, que incorpora 175 países, e aqui também é muito interessante porque se vê aquela questão do índice de desenvolvimento humano. Portanto, os países menos corruptos, os 3 menos corruptos são a Dinamarca, a Nova Zelândia e a Finlândia. E os 3 países mais corruptos são a Somália, a Coreia do Norte e o Afeganistão. Portanto, é claro aqui, claro, o índice de desenvolvimento humano está muito relacionado com a corrupção. Mas, repare de que forma é que Portugal definiu em 1998, em 175 países, Portugal estava na 22ª posição. Ou seja, estava muito próximo do topo, assim, próximo dos países do norte da Europa. Menos corruptos. Em 2007, ocupava a 26ª posição, e a primeira posição era ocupada também pela Dinamarca e pela Finlândia. Portanto, a Dinamarca manteve-se sempre na primeira posição com países menos corruptos. E em 2013, Portugal foi ultrapassado por 6 países e ocupa hoje a 33ª posição. Ou seja, está cada vez mais próximo dos mais corruptos e não tanto dos menos corruptos. É claro que essa afirmação que foi feita sobre Portugal representa claramente a realidade do país. Ou seja, nós temos combatido a corrupção simplesmente do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, está percebido de que Portugal está claramente pior. Também há outro fator, que é a mediatização, porque este índice representa a percepção do cidadão da corrupção. Prova-se cientificamente que os mídia conseguem combater melhor a corrupção que alguns órgãos de polícia criminal. Porquê? Chegam mais às pessoas também, não é? E por causa de outro fator. Tem outros recursos financeiros que hoje o Estado deixou de ter. Estes cortes transversais da despesa pública afetou a capacidade de os responsáveis, o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal combaterem efetivamente a corrupção. Portanto, há uma diminuição de recursos por parte das entidades do Estado, que outras entidades privadas têm mais recursos e conseguem combater com mais efetividade a corrupção em Portugal. Hugo, portanto, no que toca a este combate à corrupção e a esta deixa, digamos assim, feita ou deixada por Bruxelas, quer dizer, o que é que análise é que fazes disto? De facto, em Portugal ainda falta essa tal estratégia nacional de combate à corrupção? Eu acho que os dados demonstram isso mesmo. Estes últimos anos temos vindo a decrescer no nível de eficácia, ao nível da não corrupção. Temos os dados que o Domingos agora aqui trouxe, mostram-nos que temos vindo a perder lugares sucessivamente, ou seja, estamos cada vez
mais relacionados com os países menos desenvolvidos do que com os países mais desenvolvidos. Esse comentário de Bruxelas é efetivamente um comentário profícuo, porque revela essencialmente aquilo que se passa em Portugal. Isto é, não há uma vontade política para tal. Ou seja, na minha opinião, essa chamada de atenção é uma chamada de atenção direta para os partidos políticos. Isto é, vocês não estão a produzir nada em função disto. Ou seja, fala-se muito da teoria de como é que as coisas surgem, é como aquilo que estamos aqui a fazer. Falamos muito das causas, das origens, como se combate, mas depois falta a parte que é o que interessa. Isto tudo é o contexto, que é irmos para o terreno, neste caso não podemos ser nós, tem de ser o governo, e pôr em prática todos estes assuntos. Porque se nós vimos estes países, alguns destes países, a Dinamarca isso não, mas há alguns países que há 20, 30 anos atrás ocupavam posições muito mais cá abaixo e tomaram uma atitude de privilegiação de um sistema anticorruptivo, ou seja, privilegiaram a fiscalização, a educação, nesse sentido, para que hoje possam ocupar os lugares cimeiros. E eu acho que esse pedido de atenção faz referência essencialmente a isso. E existe outra coisa que está diretamente relacionada com isto, que é, para mim, tem de ser claro a separação entre um sistema político e um sistema económico. E não pode ser tudo ele a mesma coisa, que é um pouco a percepção que a grande maioria das pessoas tem, é que o sistema político depende diretamente do sistema económico, e o sistema económico é a bengala de salvação do sistema político. Existe uma inter-relação e que não pode ser porque senão, se partimos para situações, lá está, que é os favores, Mas isto, o sistema político e económico estão relacionados. Podem não estar relacionados diretamente, mas leva essa tentação. E para a opinião pública, esta ideia que é transmitida, que existe uma efetiva relação direta, transmite-se efetivamente também numa ideia de maior corrupção. Isto é, como se costuma dizer, eles estão lá todos, eles comem do mesmo prato. Ou seja, é este de atitudes, por isso é que eu frisava, porque isto tem de partir mais do que uma medida concreta, tem de partir, temos de ir à fonte do problema, temos de ir à raiz cultural. É certo que é um mecanismo que nos vai durar décadas, mas são as décadas que vamos ter inevitavelmente de percorrer, mas é melhor começarmos hoje e daqui a 20 anos estamos num lugar cimeiro de que andarmos sempre a empurrar com a barriga para a frente com medidas que tentam resolver. Porque também não concordo, a Rita falava há bocado da punição, quando falámos da fatura da sorte, de haver uma punição. Eu não acho que deve haver um agente fiscal em cada café a perguntar: tem fatura? Não parte só do contribuinte, tem de partir também do empresário em pôr lá a fatura. Se tu não quiseres, rasgas, metes no bolso e vais à tua vida. Mas não pode partir só, não pode haver esse... Não estamos numa ditadura, felizmente. Às vezes parece, mas ainda não. Não pode haver esse regime de perseguição, que anda as pessoas atrás do contribuinte. Eu acho que é muito melhor o contribuinte ser ele o próprio a tomar a iniciativa quando vê que essa iniciativa tem um retorno, que é o nível da carga fiscal. Mas não andar com multas... é o ideal, mas a questão é como é que se chega até aí, pois. Medidas simples. Se passamos pela redução de impostos, não achamos todos nós, a partir de cada um de nós, que vamos começar a ser mais ativos, por exemplo, voltamos outra vez para o... Mas então, quando os impostos eram mais baixos, porquê é que nós ainda não pedíamos faturas? Não sei se não podíamos. Hoje, se calhar, pedimos menos do que podíamos. Em alguns casos, sim. Pedimos mais. Depende. Do que pedíamos. Empresas, temos também de dividir o assunto em duas vertentes essenciais. As empresas possuem uma constituição sólida, possuem trabalhadores que descontam para a segurança social, que têm todos esses encargos, querem passar faturas. Ou na grande maioria das vezes querem passar faturas da generalidade da grande parte das coisas que comercializam. Porque eles têm de ter despesas para combater os lucros. Existe uma correlação direta. Se olharmos para estas pequenas economias, para estes pequenos comércios de porta a porta, aí sim, aí concordo que a peça da fatura é um bicho de sete cabeças. Muitos deles nem sabem o que é que isso é. Eu acho que tem de haver uma... Lá está aquilo que eu falava. Tem de haver uma cultura para chegarmos a esse fim. É um processo moroso, certamente é um processo que levará décadas. Mas é um processo que, no meu ponto de vista, tem de ser percorrido.
falava também, gostava só de repescar outra coisa atrás que se relaciona diretamente com isto. Falávamos também do regime de exclusividade dos deputados. Esse é um assunto muito interessante. E à primeira vista eu concordo com o que a Isabel disse. Mas depois temos de pensar noutra coisa. É que, mesmo eles não estando lá o amigo, o favor vai existir igual. Em muitos dos casos, eu acho que, na minha opinião, uma pessoa para estar na vida política 100% independente tem de ter a sua fonte de rendimento, o seu trabalho, como nós estamos aqui temos, e dedicar-nos isto de uma forma graciosa. Porque gosto, porque tenho uma vontade de ter um papel ativo na sociedade, porque tenho uma vontade de ter uma intervenção na sociedade. Quando eu dependo única e exclusivamente da política para a minha subsistência, pergunto se não será pior. Senão ainda não vamos subverter mais o sistema para nos beneficiarmos a nós. Porque como há muitos deputados, claramente que existem não podemos tomar o todo pela parte, não é? Existem exceções à regra, como existem em todas as profissões, bons profissionais e maus profissionais. Mas eu creio que, na generalidade, o criar a exclusividade dos deputados não vai influenciar minimamente os casos de corrupção e de tráfico de influências. Minimamente. Porque se não estiver ele, está lá o amigo dele. Se formos por essa ideia tão teórica da situação, eu acho que não é tanto por aí. Mas então achas que o sistema atual, de certa forma, impede a corrupção? Não, mas o que eu acho é que a exclusividade não vai impedir nada a corrupção. Não vai. Tu se tiveres vamos começar de baixo e não irmos já para cima para o caso de um deputado a nível do nacional. Tu se tiveres uma vontade de ter um papel ativo na sociedade, ter uma vontade de pertencer a um partido político, a um movimento, qualquer coisa, porque ter uma vontade de participar, isso é política, teres uma voz ativa, crítica ou construtiva sobre os temas da sociedade, isso é ter um papel político na sociedade. E se tens essa vontade, mas se tu estás alicerçada por uma carreira profissional independente, o que for, tens o teu ordenado, vives a tua vida, não dependes exclusivamente da política para sobreviver. Consegues manter e pautar-te por um regime na minha perspectiva, de completa independência. Porque tu não dependes das decisões que lá foram tomadas para ti. Eu sei que tu estás a pensar, por exemplo, no caso dos advogados, que fazem as leis em benefício, muitas das vezes, é o que se fala muitas vezes na comunicação social, que existe essa ideia que os advogados que lá estão têm escritórios que trabalham para pessoas influentes, então eles fazem as leis à medida daquilo que lhes interessa. Bem, eu pergunto às sociedades de advogados, vocês que são da área do direito saberão melhor que eu, normalmente os advogados organizam por sociedades de advogados. E não está lá ele, mas está lá o amigo. Ou seja, o amigo não vai fazer o mesmo que for ele. Se formos por não acredito e espero bem que assim não seja, que não seja a generalidade dos casos. O problema é que é assim. Não é assim. É. Não é. É. Assistimos hoje em dia a uma falta de ética e a uma falta de respeito pela democracia. Essa é a verdade. E a grande verdade é que a maior parte dos deputados que lá estão pautam-se por interesses privados, por interesses... Pronto, lá está aquilo que tu disseste, desenrascar. Estão, de certa forma, minados por esses interesses. E achas que a criação da exclusividade vai impedir qualquer coisa que seja nesse caráter? Em que medida? Impedir totalmente nunca impede, mas de certa forma é capaz de reduzir drasticamente a situação atual. Não acredito. É a minha percepção dos factos. A minha percepção Acho que quando uma pessoa depende exclusivamente de uma coisa, vai fazer tudo para se beneficiar ele próprio. E não quando uma pessoa tem um mas regime há tudo de si autónomo. aquela causa. Vamos continuar, estamos aqui. São duas ideias diferentes que vocês têm e naturalmente não chegarão a consenso. Já por isso é que também vivemos uma democracia, para termos opiniões diferentes e estão aqui em debates. Rita, agora dava-te a palavra, por favor, no que toca a este combate à corrupção. Portanto, estes dados ou esta opinião, esta acusação quase até de Bruxelas, na tua opinião, portanto, assenta que nem uma luva à realidade portuguesa? Vamos lá ver. Por muito que me custe, eu entendo que esta acusação da Comissão Europeia Faz sentido. Faz algum sentido, se bem que me parece manifestamente exagerado. E tanto mais que eu li
creio que deve ter sido o mesmo relatório, e nesse relatório pode ler-se que a corrupção afeta todos os Estados-membros da União Europeia. Por isso também não podemos estar aqui a fazer de Portugal um antro de corrupção, e todos os outros países são países muito corretos e lá não há corrupção. E nesse relatório pode ler-se que afeta a economia europeia em cerca de 120 mil milhões de euros por ano, o que é muito dinheiro. E todo este nível de corrupção elevado afeta a eficácia das medidas tomadas na União Europeia e tanto ao nível interno em cada país. E neste inquérito pode ler-se também que 76% da população europeia entende que a corrupção é um fenómeno generalizado, e mais de metade pensa que o nível de corrupção no seu país aumentou. E isto tudo deve preocupar-nos, mas também não devemos daqui extrapolar para que Portugal é um país que não tem feito efetivamente nada pela corrupção, porque algum trabalho tem sido feito. Eu entendo, contudo, que é preciso aumentar a fiscalização e aumentar todos estes fatores que fazem com que a corrupção diminua e que nós fomos aqui discutindo e aflorando durante este debate. E por isso entendo que deve ser reforçado o papel daquela unidade anticorrupção, que falamos que existia na Suécia e na Singapura, com poderes reais de investigação. E em Portugal nós já temos uma unidade parecida, que é a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, que está sob a tutela da Polícia Judiciária. Se bem que eu acho que esta unidade anticorrupção, de combate à corrupção, não tem, se calhar, os meios disponíveis que seriam necessários para fazer face a este problema. E depois é preciso aplicarmos efetivamente as convenções internacionais que Portugal tem assinado anticorrupção e cumprirmos o que está previsto nelas. Claro, porque não basta assinar, não é? As convenções. É preciso passarmos tudo isto à prática. E falava há pouco do enriquecimento ilícito. Foi aprovado o projeto de lei do enriquecimento ilícito em 2012 com os votos favoráveis da maior parte dos partidos, com exceção do PS, e foi aprovado em fevereiro de 2012 na Assembleia da República, e eu creio que isto é uma matéria de extrema importância, porque é preciso que as pessoas compreendam que a corrupção leva ao enriquecimento ilícito. E se esse enriquecimento não for punido e não for criminalizado, lá está, vamos chegar àquela velha conclusão que chegamos há pouco. Ao fim e ao cabo, se for apanhado, vou ser punido pela corrupção, mas o dinheiro fica lá. Não é? Depois, entretanto, este projeto de lei teve alguns entraves no Tribunal Constitucional, mas eu creio que agora que será discutido novamente a partir de setembro na Assembleia da República, e espero que agora mereça o voto favorável de todos os partidos, também do PS, porque creio que o combate à corrupção é de interesse geral e deve motivar-nos a todos. Portugal tem tido um papel ativo nesse combate. Nós não podemos aceitar estas conclusões da Comissão Europeia de que nada tem sido feito, tanto mais que qualquer um de nós. Quando começamos a ler material para este debate, eu acredito que todos fizeram, até porque se nota pelos dados que aqui vão trazendo, percebemos que há vários relatórios, várias medidas anticorrupção, há observatórios anticorrupção, há observatórios para a transparência e a integridade. São assuntos que têm sido sucessivamente debatidos e estudados. É preciso implementá-los, é preciso aumentar a fiscalização, é preciso criar a ideia nas pessoas que o crime não compensa e é preciso que se crie esta ideia na população, que realmente a corrupção é um flagelo da nossa sociedade e que nós temos de corrigir. Muito bem, nós estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vou pegar nas palavras da Rita, que acaba de dizer que a corrupção é um flagelo da nossa sociedade que temos de corrigir, e precisamente para te perguntar, Isabel, se na tua opinião, de facto, Portugal tem sabido corrigir ou combater esta corrupção, ou tem vindo a saber, está a melhorar, está no bom caminho, ainda muito a fazer. Em que situação em que estamos? Em relação à pergunta que me fez, acho que Portugal não tem sabido lidar muito bem com este fenómeno da corrupção, não há políticas governamentais que sejam capazes de combater esta corrupção, e acho que ainda há um longo caminho a percorrer para, de certa forma, se ultrapassar esta situação.
É unânime que realmente é uma situação dramática do país, e não só do país, como também da União Europeia, porque a corrupção vem, de certa forma, prejudicar muito a própria democracia, não é? E o próprio Estado Social de Direito, de certa forma, arrombar drasticamente com ele. O que me preocupa, e aqui também entrando por caminhos europeus, em relação à corrupção, é que o aumento da corrupção leva, e aqui em termos concretos, ao aumento da extrema-direita. E quando falo ao aumento da extrema-direita, falo numa abominação das minorias, numa abominação totalmente da igualdade, e isto assistiu-se, de certa forma, nas últimas eleições europeias. Mas a corrupção está associada a minorias, a extremismos, seja da direita ou da esquerda, Assim, ou só da extrema-direita? A corrupção cria uma descredibilidade por parte da população nos partidos políticos, não é? E, de certa forma, as pessoas, vão dizer, muito bem, estão lá todos, não são capazes de melhorar esta situação, por isso, de certa forma, acho que automaticamente se remete para ideologias mais extremas, e falo aqui, em termos concretos, da extrema-direita. Esta é a minha opinião. Muito bem, muito obrigada. Temos mais 5 minutos. Há ainda muitos, ou haveria muitos outros temas que poderíamos abordar aqui sobre a corrupção, nomeadamente o grande tema que está na ordem do dia, o caso BES e o caso da corrupção, vai ficar por abordar neste debate. Eu gostava de terminar com uma questão no ar, que é, afinal, quanto custa a corrupção? A Rita dizia-nos precisamente há pouco que a corrupção afeta todos os Estados-membros da União Europeia, naturalmente, ou seja, não é só Portugal, naturalmente, e custa à economia europeia, recordo, portanto, os dados, cerca de 120 mil milhões por ano. Portanto, 120 mil milhões de euros por ano. Portanto, o crime compensa, a corrupção compensa ou não, e afinal, quanto custa a corrupção? Ou seja, a corrupção sai do bolso de todos nós, no fundo. Para concluirmos, palavras muito breves a cada um de vocês. De facto, a corrupção representa muito daquilo que se vai produzindo na economia portuguesa. Aliás, assim, de forma muito rápida, a economia paralela em Portugal representa 40% do PIB produzido, ou seja, nós temos em média um PIB de 189 mil milhões de euros, 40% equivale mais ou menos a 60 mil milhões de euros. Repare que esses 60 mil milhões de euros de riqueza criada daria para compensar o déficit da saúde, o déficit da educação e o déficit da justiça. É que se está a produzir por um lado e a corromper pelo outro, não é, no fundo? Depois há uns danos ainda muito mais graves, que é esta transferência de riqueza que se faz. Eu dou muitas vezes este exemplo de que os partidos políticos foram criados quase como veículos financeiros para transferir a riqueza que seja produzida pelos portugueses e depois transferida por meia dúzia de grupos de pessoas que vão tirando dividendos disso. Felizmente o esquema parece que está a colapsar, com algumas falências que têm vindo a existir em Portugal, de grandes grupos económicos, algumas pressões, e enfim, vamos ver qual é o resultado que isso dará, mas infelizmente há uma coisa que eu estou certo: em última instância todos nós iremos pagar bem caro o que é a corrupção em Portugal. Muito bem, muito obrigada. Breves palavras, o que tem mesmo de ser. Estamos a terminar o nosso programa. Esta fatura, então, mais dia menos dia, vai chegar, não é? Se é que já não tem chegado à carteira de todos nós. É verdade. A corrupção, em última instância, acaba contribuindo a pagar pela corrupção dos outros. E eu acho que essa é efetivamente a fatura mais tenebrosa que nós podemos esperar um dia. Que temo que um dia tenhamos de pagar bem caro os erros que hoje se estão a cometer. Porque se por um lado sabemos que a economia paralela ajudaria muito para colmatar as dificuldades que o país atravessa, também sabemos que os grandes grupos económicos, nomeadamente as instituições bancárias, gozam ou gozavam até agora, ainda parece que os últimos acontecimentos foi a primeira vez que um caso se resolveu assim, se está a resolver assim de forma tão célere, mas até agora notava-se que as entidades bancárias gozavam de uma certa impunidade judiciária, isto é, eles faziam os senhores que mandavam, eles faziam e desfaziam e estava tudo bem, e ninguém sabia nada. Mas quando a coisa corre mal, como aconteceu já algumas vezes, e parece que aqui aconteceu mais uma vez, é o contribuinte que vai com os seus impostos, nada alheio, completamente alheio a essa incapacidade de certas pessoas em exercer os cargos que ocupam, que vai pagar. Por isso, e para concluir, acho que a fatura
se nós hoje não assumirmos uma atitude proativa em função do combate à corrupção, vai ser uma fatura destrutiva para a economia do país e para os contribuintes, que não terão capacidade para pagar aquilo que lhes irá ser imputado. Muito obrigada. Rita, quanto é que custa então esta corrupção e custa a quem também? Para terminar muito rápido, por favor. A corrupção custa a todos nós, custa à nossa democracia, custa à nossa sociedade e nós vamos efetivamente ter de pagar e agora realmente custou a corrupção e custaram também más opções. Estes casos recentes que ainda não se sabe exatamente que contornos é que vão atingir do BES, pelo menos está garantido que não vão custar aos contribuintes, dado que, ao contrário do BPN. Ao contrário do BPN, que já vai com 7 mil milhões. Pelo menos isso até agora está assegurado e mostra uma mudança de paradigma nesta política de gestão dos recursos públicos. E esta questão quanto à corrupção, como mina a democracia, mina o funcionamento da sociedade, faz com que todos nós sejamos prejudicados, não pode ser menosprezada. É por isso que nós aqui estivemos a debater e creio que chegamos todos à conclusão que este é um assunto premente na nossa sociedade e que não pode ser descurado. Isabel? Para terminarmos. A corrupção custa a todos, não é? De certa forma, acaba por favorecer quem se encontra numa posição mais favorável e acaba por desfavorecer quem se encontra numa posição menos favorável. E é basicamente esta a conclusão. Muito bem, muito obrigada. Portanto, o tema de hoje, a corrupção. Resta-me agradecer a vossa companhia com a promessa de que voltamos para o próximo programa em mais um Ponto Prévio. Até lá, muito obrigada.